Fala, nação rubro-negra, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte dos palmeirenses reagindo aí ao Vitão no Flamengo, né? O Flamengo aí acabou dando chapéu no Cruzeiro, que não acertou o negócio, e o Flamengo foi lá e já acertou com o Vitão. E aí pode ser o primeiro reforço do Flamengo nessa janela já aí da virada do ano 2026. Vamos ver o que eles falaram aí sobre essa primeira transação do Flamengo aí de reforço. Então, sem mais enrolação, galera, fica agora aí com um vídeo muito importante aqui. E o Flamengo que estava em cima do Vitão, do Internacional, e aí o Vitão estava se acertando com o Cruzeiro, o Flamengo não iria mais, parece que não ia mais dar certo a negociação com o Flamengo, e agora deu uma reviravolta lá no Cruzeiro, que o Clube Colorado, o Internacional, resolveu aí oferecer de novo agora o Vitão para o Flamengo, já que não deu certo a negociação com o Cruzeiro, tá? O Vitão já havia se acertado com o Cruzeiro e agora o Flamengo precisa resolver o problema com o jogador para finalizar o negócio. Parece que não deu certo a negociação entre o Cruzeiro e o Inter, e aí o Vitão queria ir para o Cruzeiro, só que agora o Flamengo tem que convencer o Vitão a ir pro Flamengo, que já tá certo com o Cruzeiro. Desculpa, com o Inter. Parece que resolveram até a questão da pendenga lá do Thiago Maia. Basta o Vitão agora aceitar as condições do Flamengo e ir pro Flamengo, né? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Não tem muito o que fazer, Vitão. Pra quê? Eu prefiro o Cruzeiro. Por quê? Tá com medo de pressão? Você não é bom? Vai lá, rapaz. Você é da minha terra, rapaz. Você é jacarezinhense. Jacarezinho, norte do Paraná, cara. Você é bom de bola, você tem sangue de resistência, sangue de aguenta pressão. Vai que vai, rapaz. Tem medo não. Encara, velho. Vai pra frente. Honra o nome de Jacarezinho aí, pra nós, né, ficar mais orgulhoso aí na nossa terra. Vamos que vamos. Bom, Clube Europeu, segundo terra.com.br, oferece quase 100 milhões para o Carrascal, para o Flamengo, né? 100 milhões para o Flamengo para levar o Carrascal, tá? De acordo com a publicação francesa, né? O Olympique de Marselha fez uma proposta, né, para o Carrascal. A informação é do Sport.France, FR, né? Que é um site lá da França. De acordo com eles, apresentaram uma oferta de 15 milhões de euros para levar o Carrascal. 98 milhões da cotação atual para contar com o colombiano de 27 anos que está no Flamengo. O Flamengo, por sua vez, segundo a matéria, estipula um valor mínimo de 20 milhões de euros para negociar o atleta, tá? Roberto De Zerbi, técnico do Olympique, entende que o Carrascal possui o perfil técnico e criativo ideal para o modelo de jogo da equipe francesa. Lembrando, o Carrascal tem contrato válido até 2027 e o Flamengo deve recusar a proposta inicial. Acho que deve recusar qualquer proposta que vier, né? O Flamengo precisa de dinheiro? Não. Vai desfazendo o jogador que deu um trabalho do caramba para contratar, lembra? Deu um trabalho do cacete para contratar junto ao Zenit lá. Deu um trabalho que você agora vai pegar. O Zenit? Não lembro se é o Zenit. É outro time. É time da Rússia. Sei que é um trabalhão danado, né? Jogador de alto nível, chegou, tá entregando mais do que se imaginava dele, né? E aí vai vender? A não ser, de novo, né? Se for a vontade do jogador, aí não tem o que fazer, né, cara? Aí se os caras vêm e oferecem a grana muito alta lá, o jogador, não, eu quero ir embora, o Flamengo pode falar, não, a gente não quer te vender, Carrascal, por dinheiro nenhum nesse mundo. Você quer ir? Mas eu quero ir pra Europa, então tchau, vai. Tem que ser assim, porque não adianta ficar segurando o cara também, né? Mas a princípio, o Flamengo não tem interesse nenhum, não tem, né, em vender jogador que é ali titular, né? É importante, né? Que ajudou a ganhar tudo neste ano de 2025. E ainda mais jogador de 27 anos, né? Pelo amor de Deus. Não é jogador velho, né? Se fosse jogador velho, ia ir embora, mas não é, né? Então o Flamengo deve segurar aí o Carrascal, a não ser que ele tenha vontade de ir, né? Em contrapartida, o Flamengo oferece 98 milhões de reais para tirar o Breno Bidon do Corinthians. O Breno Bidon fez uma jogada bonita aí no final da Copa do Brasil, né? Contra o Vasco e tal. Apareceu bastante agora e o Flamengo já se interessou dele. Eu não sei se é jogador para jogar no Flamengo, na minha opinião. Mas se o Flamengo está interessado é porque ele é bem avaliado. Eu não presto muita atenção
né, nesse jogador do Corinthians aí. O Breno Bidon, pra mim, era um menino da base lá, um bom jogador. Agora, um jogador com nível alto para jogar no Flamengo e aguentar pressão no Flamengo, se bem que aguenta pressão no Corinthians também, né? Mas o Flamengo é outro patamar, meu amigo. Então não sei não, se aguenta não, tá? Não sei se se bem que deve ter aí o aval do Felipe Luiz, né? Vamos lá, né? De acordo com o somosfanáticos.fãs, né? O Breno Bidon despertou o interesse do Sporting de Portugal, mas o clube de Lisboa vê nos batizores o Flamengo entrar com tudo na concorrência também deste meio-campista. Segundo a publicação, o Flamengo prepara uma oferta de 15 milhões de euros, 98 milhões de reais, para tirar o Breno Bidon do Corinthians, e o Flamengo entende que a concorrência europeia é pesada e por isso não deve medir esforços para investir em uma eventual contratação, tá? Bidon tem características que agradam o Felipe Luiz e, segundo o jornalista Romário Júnior, já está na lista de alvos para 2026. Ao que tudo indica, a proposta deve ser apresentada ao Corinthians nos próximos dias e a janela de transferência, que abre em janeiro, né? E o Flamengo já quer se antecipar sobre o atleta. De novo, o Breno Bidon ganhou muito destaque aí na final da Copa do Brasil, que foi disputada entre Corinthians e Vasco da Gama, vencido pelo Corinthians. No jogo de volta no Maracanã, ele fez uma bela jogada, deu uma jogada bonita no meio-campo ali, que terminou no gol do título do Corinthians, marcado pelo Depay, né? Então, vamos aguardar, né? Se o Flamengo acertar aí uma eventual chegada do Bidon, seria um baita reforço, segundo a matéria aqui, para o meio-campo do Flamengo, que é de longe um dos mais qualificados brasileiros. Esse é o problema, né? A não ser, vai sair o né? Que estão falando de sair o Alan e entra o Bidon. Pode ser. Vamos ver se ele vai ter cacife aí para aguentar essa concorrência toda do meio-campo do Flamengo aí, né? Fato não, hein? Vamos lá. Everton Cebolinha. Pois é, né? O que aconteceu com o Everton Cebolinha? Everton Cebolinha não estava no plano do Flamengo, agora está de novo. Porém, segundo matéria do GE aqui, ele que perdeu espaço na temporada e quer jogar mais no ano que vem, né? O seu Cebolinha, ele é uma das pendências que o Flamengo terá que resolver nessa janela. Ele apareceu mais vezes no time de Felipe Luiz na reta final, realmente começou a jogar um monte, né, na reta final da temporada, mas segundo a matéria está longe de ser titular neste momento e o caminho mais provável é a saída, embora o Flamengo colocou lá 3 jogadores para sair, Alan, Vinha e Michael, e não estava o nome do Cebolinha para sair, né? Então vamos aguardar. O Cebolinha que pediu para sair, né? Tinha proposta do Grêmio, tinha proposta de outros clubes aí, mas aí no final da temporada ele meio que se firmou aí, né? Vamos aguardar como é que vai ser a decisão do Felipe Luiz, né? De repente, se vier uma grande proposta, segundo a matéria, ele vai embora. O Flamengo não vai segurar. E a falar em nome no radar, notícia da BTB, lá do Rudi Galete, agora de manhã. Olha essa notícia aqui. O Flamengo já tem um plano alternativo definido para o comando técnico. O clube alinhou verbalmente um acerto com o Arthur Jorge. Isso em virtude das negociações com o Felipe Luiz terem travado. As negociações com o Felipe Luiz travou. Algumas fontes falam que travou por uma questão salarial, que o treinador estaria pedindo um salário muito acima daquele que ele recebe hoje. E aí o Flamengo não queria esticar essa corda tanto assim. Outros falam que foi por uma questão de contrato. O Felipe Luiz quer uma multa de rescisão contratual mais baixa para, se eventualmente sofrer alguma tentativa ali por parte de um grande europeu, ele pode pensar em sair com uma multa que seja mediana para baixo. Já o Flamengo quer uma multa alta para se blindar, se proteger. E nesse ponto o Flamengo está certo. O Flamengo está buscando também o seu resguardo, se for neste ponto de vista, tá? E outros falam que ali existe uma desavença já, um desagrado com o empresário do Felipe Luiz, que está conduzindo, assim, de maneira muito inflexível, de maneira muito grosseira a negociação. Também tem essa versão.
Eu vi até o Mauro César fazendo um vídeo sobre isso, que a diretoria do Flamengo se irritou com a postura do Jorge Mendes, que é o empresário do técnico. Então a gente tem basicamente essas três vertentes aí diferentes que estão aí se bifurcando em relação a esse acerto que ainda não saiu de Felipe Luiz com o Flamengo. A prioridade do Flamengo é acertar com o técnico brasileiro, porém eles já alinharam um plano verbal com o Arthur Jorge. Lembra que eu falei para vocês que provavelmente o plano B e o plano C do Boto envolvia o Arthur Jorge? Neto, o que você acha do Arthur Jorge? É um ótimo técnico. É o técnico que eu pensaria hoje se o Abel saísse do Palmeiras. Alguns torcedores do Flamengo falam que ele não tem o DNA, sabe, do Flamengo, e isso é real. É um cara que foi técnico do Botafogo, ficou um tempo, depois saiu do Botafogo. O cara, ele não estabeleceu vínculo, né? Ele não estabeleceu vínculo, ele não tem vínculo com a equipe. É diferente do Felipe Luiz, que é um cara que já nasceu na casa do Flamengo, vamos dizer assim, né? Começou a sua carreira na casa do Flamengo. É diferente. Pro Flamengo, a renovação com o Felipe Luiz, uma porque ele é um bom técnico, e outra porque ele tem essa cultura do Flamengo. Lembra que eu falei pra vocês há um ano atrás? Pô, o Flamengo vai ter um técnico agora que tem a cultura do clube. O Arthur Jorge, ele não tem a cultura do clube. Ele não tem. Ele é um bom técnico. É o que eu pensaria pro Palmeiras. Mas ele não tem essa cultura. Ele vai precisar chegar aqui e ele vai precisar entender como a torcida do Flamengo é, o que a torcida do Flamengo quer, qual é o estilo de jogo do Flamengo. Ele vai ter que entender tudo novamente, porque é diferente do Botafogo. Agora, no Flamengo já existe uma régua. O torcedor do Flamengo sabe como quer ver o Flamengo jogar. O torcedor do Flamengo sabe que o time conquistou agora 2025, beleza, meu amigo, 2026 a gente quer de novo. É uma parada assim, entendeu? O torcedor do Flamengo tem um nível de exigência também muito alto. E talvez o Felipe Luiz, no planejamento técnico novamente na frente do Flamengo, ele pode até blindar um pouco, sabe? Se de repente der uma tropeçada agora no começo do ano, não, gente, calma. O trabalho tá começando, uma nova temporada, ó, o Felipe Luiz, né, a gente confiou nele, deu certo no ano passado, vamos... Agora, se você coloca um novo nome lá, já começou mal, já... Vocês entenderam? Então é outro nível de cobrança, é outra régua de expectativa, muda tudo. Você reseta o sistema. É igual lá, quando o Abel estava dando resultado no Palmeiras, cara, eu defendia a permanência do Abel com unhas e dentes. Hoje eu já não defendo mais tanto. Por quê? Porque eu já entendo que o trabalho caiu de qualidade já por 2 temporadas, né, consecutivas. Caiu e caiu muito de qualidade. Agora, o Felipe Luiz, ele foi no primeiro ano de gestão dele. Então, ele está no ápice. O trabalho dele não caiu de qualidade. O trabalho dele talvez esteja no ponto máximo da sua qualidade. E aí, esse é o momento de você entrar numa nova temporada com tudo. Já que a gente está falando aqui de uma situação aí envolvendo o Flamengo, vamos falar de mais uma aqui. Essa daqui é... Então é isso, galera. A mídia palmeirense reagindo ao Flamengo, falando sobre notícias aí, né? Do mercado da bola, do Mengão. Preferência sobre reforços, falou sobre a chegada de Vitão, né? Nas últimas horas, de ontem para hoje. O Flamengo aí atravessou o Cruzeiro, né? Já estava numa contratação, né? Do Vitão, mas aí tinha esfriado e agora, depois do Cruzeiro quase acertar, o Flamengo foi e atravessou. E o Inter já acertou com o Flamengo, né? O Flamengo acabou ali viabilizando ali o que o Inter queria. Com isso, agora falta só o jogador aceitar ir pro Flamengo, né? Ele estava já certo ir pro Cruzeiro, mas aí o Flamengo tem que ter o poder de convencimento. O jogador não vai vir pra gente titular, ele sabe disso, vai vir para brigar com o espaço. A gente sabe que muitos jogadores do Flamengo, elenco ali, podem sair e querem ir para a Europa, que é o caso aí de Léo Ortiz, Léo Pereira, são jogadores novos que querem poder jogar na Europa e já estão sendo olhados, né, por times europeus. Então, a chance de ele se tornar um titular ali é muito grande, né? Porque o outro zagueiro que tem ali é Danilo e o outro é da base, né? Então, a chance de ele chegar e já se tornar um jogador titular ali não é muito fácil, mas com o futebol que ele pode apresentar na mão de Felipe Luiz, ele pode se tornar aí uma peça fundamental. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião? Você acha que ele pode ser um bom reforço? Gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.